Boa noite a todos. Meu nome é Fábio e eu estou começando aqui junto com o pessoal do Instituto Chico Xavier para a gente dar continuidade a esse estudo detalhado da doutrina espírita, de acordo com os livros da FEB, partindo hoje para desenvolver o roteiro 3 do módulo 2, falando sobre a metodologia e os critérios utilizados na codificação espírita. Tá dando certo para me ouvir? O som tá chegando bem para vocês? Porque como eu estou estreando aqui e essas tecnologias são muito novas para eu ficar mexendo, então pode ser que às vezes dê um tropecinho, então vocês me dão um feedback, eu vou acertando aos poucos aqui do meu lado, tudo bem? Então, legal, boa noite para vocês. Espero que não esteja tão frio como está aqui na minha cidade, aqui em Itu, que está um friozinho bem pesadinho. Mas vamos começar então tocando barco, falando sobre a metodologia que Kardec desenvolveu para elaborar a codificação, para montar esse corpo doutrinário que a gente tem hoje na doutrina espírita. A Amanda já falou para vocês sobre Kardec em si, né? A formação dele, né? Toda a estruturação que ele realizou na preparação para elaborar esse trabalho. Kardec era pedagogo, e mais do que um pedagogo, ele estudou e se formou em pedagogia com Pestalozzi, que é até hoje considerado um dos maiores pedagogos que já existiu e cujo método é até hoje muito utilizado. Então Kardec era alguém diferenciado, porque ele tinha uma formação voltada para desenvolver a educação, para estimular o processo de aprendizado do indivíduo, e tinha também um espírito científico. Kardec era um homem muito racional, muito lógico, e tinha que ser assim, porque foram essas características que fizeram com que ele desenvolvesse a doutrina espírita, ele chegasse até a codificação que nós temos hoje. Era preciso que ele tivesse esses elementos interiores para buscar, aprender, desenvolver e definir os princípios da doutrina. Então Kardec, partindo da sua formação pedagógica, atuou de uma forma bem decisiva para elaborar o espiritismo como a gente conhece hoje. E dentro desse processo de elaboração, né, ele se valeu de metodologias próprias, critérios de apuração científica. E tudo isso motivado por uma razão especial, que a gente vai desenvolver agora ao longo da nossa conversa aqui. Vocês, acho que o Robson já falou com vocês, o Amanda, não sei, sobre as mesas girantes, certo? Foram os fenômenos que deram origem, que chamaram atenção para a existência de alguma coisa além da matéria, alguma coisa desconhecida que interagia conosco, com nós aqui encarnados, e que se comunicava, era uma manifestação inteligente. Então, com as mesas girantes, chamou-se atenção para o fenômeno sobrenatural. E foi esse fenômeno que capturou Kardec. Kardec era um homem cético. Ele não acreditava em manifestações espíritas. Kardec não acreditava em manifestações espirituais, em fantasmas. Ele chegou a escrever em um de seus livros que o estudo da ciência, da forma metodológica, de forma principiológica, iria levar todos a rirem de todas essas alegações que envolviam manifestações espíritas, contos do sobrenatural, de fantasmas e coisas do outro mundo. Quer dizer, ele era um homem cético, porque ele se desenvolvia, tudo que ele realizava era de acordo com a razão e com a lógica, conforme a própria formação que ele teve. E esse fenômeno das mesas girantes acabou chamando a atenção de Kardec, porque era algo que não se explicava por si só. Aquilo tinha uma causa oculta, e aquele espírito científico que a gente falou no comecinho acabou estimulando a investigar o fenômeno.
E essa investigação se deu justamente através dos métodos de experimentação científica. E é esse um dos primeiros aspectos que a gente vai ver no nosso roteiro de hoje. Por que da utilização desse método científico? A partir daí, inclusive, é que a gente chegou nessa afirmação que a gente tem hoje de conhecimento pleno aqui dentro do Espiritismo, de que a nossa doutrina tem 3 aspectos: o científico, o religioso e o filosófico. A parte científica está justamente na forma de você avaliar os fenômenos, de você buscar as causas dos fenômenos, dos fatos espíritas, entendendo-os e definindo-os, conceituando-os, para que esses fatos possam ser explicados e entendidos pelo povo. Kardec partiu desses métodos científicos que ele aprendeu na sua formação pedagógica, na sua formação intelectual, de buscar sempre desenvolver logicamente uma explanação de todos os fatos que envolvem o indivíduo na sua vivência, e foi buscar entender o que acontecia, o que se passava com aqueles fenômenos. A partir daí ele teve 2 descobertas. A primeira, de que as mesas não se movimentavam por si só, elas se movimentavam impulsionadas por uma força desconhecida, que depois as suas investigações levaram a gente a concluir que eram os espíritos que as movimentavam. E segundo, não eram movimentações desordenadas, mas eram manifestações inteligentes, porque elas buscavam estabelecer uma comunicação com aqueles que as assistiam. Então, era muito material para Kardec trabalhar. Por conta disso, e já antevendo a grandiosidade daqueles eventos, ele se dedicou a investigar a fundo a origem daqueles movimentos, estabelecer os princípios que regulamentavam, que agiam sobre aqueles fenômenos, conceituá-los e difundi-los. Daí veio essa formatação inicial dos princípios espíritas que a gente tem até hoje. E o maior deles, né, da comunicabilidade dos espíritos. Então é muito interessante quando a gente pega no desenvolvimento histórico, analisando dentro do contexto, no século XIX, o século das luzes, e Kardec ainda vivia em Paris, que era a capital da intelectualidade na época. Então, a ciência, né, e os desdobramentos do avanço científico ajudaram a desenvolver muito a intelectualidade europeia na época. E com base nisso, não era qualquer explicação que envolvesse fenômenos que iriam além da superfície material exigia um desenvolvimento mais aprofundado, sob pena de cair no ridículo. Quando Kardec viu essa questão, ele partiu para a sua pesquisa científica. Então a gente pega, utilizando todos aqueles princípios aprendidos com Pestalozzi, que a Amanda acabou pincelando na última reunião com vocês, Kardec foi buscar então a origem desses fatos que ele acabou chamando de fatos mediúnicos, fatos espíritas, porque envolviam a manifestação de espíritos. Quando ele se deparou com isso, surgiram 2 necessidades, em consequência, uma em sequência da outra. Num primeiro momento era necessário entender o que estava acontecendo. Então Kardec se preocupa em saber o que movimentava aquelas mesas. A partir daí, foi feita toda uma pesquisa, até porque naquela época esses fenômenos eram ligados ao charlatanismo, ao ilusionismo, e eram utilizados como diversão, como jogos de salão entre a alta sociedade europeia. Mas ali tinha uma manifestação inteligente que se comunicava com as pessoas. E quando Kardec percebe que existia essa comunicação, ele estabelece uma relação de causa e efeito que, por ser baseada nesse método de experimentação científica utilizado para decifrar o fenômeno, é utilizado e é destacado até hoje, quando ele diz que todo efeito tem uma causa, e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Não pode ser diferente disso. E a grandeza da causa, ela é proporcionalmente relacionada à grandeza do efeito. Se a grandeza do efeito em sendo uma manifestação inteligente,
capaz de estabelecer uma comunicação intelectual com o indivíduo, a causa tinha que ser proporcionalmente da mesma estatura. Então, partindo dos efeitos, Kardec foi buscar investigar a chegar nas causas. Esse se chama método indutivo. É o método científico indutivo. Então, foi muito utilizado por Kardec para formatar esse princípio da doutrina espírita. E quando ele se depara com essa manifestação dos espíritos, ou seja, quando ele descobre que essas manifestações eram provenientes de seres inteligentes desprovidos de um corpo, os espíritos, ele descobre também, numa penada só, que esses espíritos também viviam em um mundo invisível. Porque se eles existiam, eles deviam ocupar algum lugar, que não o nosso planeta, que não o nosso meio material. Então, de uma só tacada, Kardec confirma a existência dos espíritos, a sua comunicabilidade e a existência de um mundo espiritual, onde se situam esses espíritos. Então é muito interessante. Todo o processo de desenvolvimento é muito curioso e muito interessante de pesquisar. Porque ali ele já lança uma semente que acaba sendo, vamos dizer assim, oferecida para todo aquele que se apega à doutrina espírita, que é a questão de buscar sempre entender os porquês e as causas de tudo aquilo que nos envolve. E buscar com isso também entender tudo aquilo, a causa de tudo aquilo que nos é dito, de tudo aquilo que nos é informado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que Kardec analisa a questão da fé, ele faz uma frase que acabou ficando famosa dentro da doutrina, como uma das suas propagandas, quando ele diz que a fé raciocinada, ela é inabalável porque ela pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, vamos dizer, só tem fé inabalável aquele que consegue entender os porquês e os motivos. E com base nesse pensamento é que Kardec foi buscar essas investigações, para que a pessoa, se deparando com esses fatos, ela pudesse entender tudo aquilo que tivesse relacionado a eles. E compreendendo esses fatos, então ela poderia desenvolver a sua fé neles. Essa é uma questão interessante. E isso distingue muito da fé fundada nos dogmas, que eram muito comuns naquela época. A gente tinha, principalmente naquele momento, no século XIX, a Igreja Católica era dominante. A crença católica é fundada em dogmas, e os dogmas são impostos. Então o que acontece? Quando a pessoa recebe uma imposição, ela tem que acreditar naquilo, ela está violando a sua inteligência. Principalmente quando essa imposição contraria a razão. Então a gente recebe algo que não é lógico, viola a nossa inteligência. E violando a inteligência, a gente acaba chegando em duas conclusões muito distintas. Ou na descrença, porque a razão não vai aceitar aquela imposição e vai fazer com que a pessoa então se afaste daquela doutrina, se afaste daquele conjunto de conhecimentos. Ou fundamentalismo, em que a pessoa recebe a imposição, ela aceita e transfere isso para os outros. Ela vai querer impor de qualquer forma aquilo que ela teve de aceitar de forma imposta. Então, para combater esses dois elementos, que na verdade são elementos que acabam afetando a própria estrutura racional do indivíduo, Kardec procurou desenvolver, sempre observando essa metodologia científica, tudo aquilo que ele estudou, a partir da constatação de que existia algo além do véu da matéria, que existia algo que podia se comunicar, que podia manter a sua individualidade, a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio fora do corpo material, no mundo invisível. E desse mundo invisível eles poderiam nos alcançar, se comunicando, passando orientações, passando ensinamentos, enfim, interagindo conosco. Essa foi a pedra angular, não só da doutrina espírita, mas da própria forma de reentender, de recompreender uma série de elementos que proveniam desde o cristianismo primitivo lá da época de Jesus Cristo. Ou seja, trouxe a lume toda uma forma de
reelaborar questões que haviam ficado soterradas ao longo de séculos, pela falta de elementos apropriados capazes de fazer entender. Por isso que, quando Kardec viu a mesa girando, na primeira vez que ele se deparou com o fenômeno, na casa de uma amiga dele, chamada Madame Pleine Maison, era uma amiga já antiga e que tinha recebido esses convívios para fazer uma apresentação social, que era como se encarava o fenômeno na época, um jogo de salão. Kardec foi o único que destoou, porque ele viu ali uma coisa extraordinária, o princípio de algo extraordinário. E a partir disso, então, ele percebeu a necessidade de desenvolver aquilo, porque ele não podia ficar só com guardar consigo aquilo. Era algo que precisava ser difundido, porque mostrava uma verdade muito grande e de um efeito muito profundo nas pessoas. Então, ele precisou usar isso, num primeiro momento, para provar que aquelas manifestações vinham de seres inteligentes, e seres inteligentes que não viviam num corpo, já viviam fora desse corpo, ou seja, eram as almas, como se acreditava na época, ou os espíritos, como ele próprio definiu depois no Livro dos Espíritos. Seres inteligentes da criação, todos nós, como todos nós, desencarnados, e que, do plano espiritual de onde eles moravam, podiam interagir conosco. E num segundo momento, primeiro ele recebe essas informações, decodifica esse fato espírita, esse fato mediúnico, e tem essa conclusão de que os espíritos se comunicam conosco. A partir daí, o que acontece? Esses espíritos passam não só a se comunicar, mas eles passam a instruir, eles passam a oferecer ensinamentos, orientações para o indivíduo. E todos eles focados num ponto comum, buscando o crescimento moral, buscando o desenvolvimento individual do ser humano, num aspecto moral. Então aí era necessário uma segunda etapa na pesquisa científica de Kardec. Era necessário fazer agora uma triagem de tudo isso que eles estavam recebendo. No primeiro momento, foi tranquilo para Kardec naquele momento chegar à conclusão de que as mesas giravam não porque a matéria tinha vida, mas porque eram espíritos que faziam girar. Agora, quando ele se depara com essa comunicação direcionada dos espíritos, aí a coisa ficou mais séria, porque aquilo trazia ensinamentos de um conteúdo filosófico muito profundo, juntamente com uma gama de outras informações. Porque aí foi uma percepção curiosa que Kardec teve. As mesas giravam em toda a Europa. Inclusive no Brasil tem registro de que pessoas fizeram também essas sessões com mesas girantes. Ou seja, era um fenômeno que se espalhava por inúmeros países. Então, quando Kardec descobre que eram espíritos que movimentavam essas mesas, ele também percebeu que esses espíritos se manifestavam não só naquela região onde ele vivia, especificamente ali onde ele acabou encontrando esses fenômenos, mas também pelo mundo inteiro. Era um fenômeno difundido, massificado. Então, os espíritos conversavam com todos. Por aí afora. E passavam informações, passavam comunicados, respondiam dúvidas. Enfim, familiarizados com esse sistema, eles passaram a interagir de uma forma cotidiana. As pessoas consultavam essas mesas girantes, né, os espíritos que animavam essas mesas, para saber se era oportuno abrir um negócio ou não, se o casamento com fulano ou ciclano ia dar certo. Ou seja, as coisas do cotidiano. Quando Kardec tem essa percepção, ele vê o tamanho do potencial que aquilo podia oferecer para a humanidade. Porque se ele passou a receber informações filosóficas, conteúdo filosófico profundo, vinculado à estrutura moral do cristianismo, para que a gente pudesse se desenvolver espiritualmente falando, ele também chegou à conclusão, pela dedução científica, de que todos poderiam receber esses mesmos comunicados, essas mesmas instruções, porque esse fenômeno era generalizado. Então ele bolou esse método, bolou uma forma de trabalhar essas informações de uma maneira aproveitável, para que se pudesse separar o joio do trigo e com o trigo na mão fazer aquilo render na sua potencialidade máxima. A partir daí é o segundo momento da metodologia que Kardec vai desenvolver
lidando com esses fatos mediúnicos, com os fatos espíritas. É o segundo momento em que ele vai desenvolver uma metodologia para identificar, catalogar e separar os conteúdos realmente válidos, aqueles que poderiam legitimar um corpo doutrinário, daqueles que, embora até pudessem apresentar-se aparentemente válidos, continham contradições. E aceitos, uma vez aceitos, poderiam se chocar com a parte séria, com aqueles princípios sérios que ele estava conseguindo coletar. E esse foi um trabalho muito mais dificultoso do que a análise que ele fez com as mesas girantes. Então, a partir daí, ele precisou desenvolver aquilo que ele chamou de controle universal dos ensinamentos espíritas. A descrição desse método está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, basicamente, ele se baseia em dois aspectos. Na generalidade das comunicações, ou seja, a universalidade de todos esses comunicados, dessas manifestações espíritas, que não ocorriam somente num ou no outro ponto, mas difundidos de forma geral por vários, inúmeros países. E a concordância do seu conteúdo. Kardec era muito inteligente e muito bem intuído pela espiritualidade. Então, como é que ele começou a desenvolver esse método? Quando ele percebe que determinados médiuns se comunicavam e recebiam informações específicas dos espíritos, ele passou a conversar com eles. Foi a primeira verificação que ele teve. Se o espírito se manifestava, ou seja, estabelecia uma comunicação, então essa comunicação podia ser de mão dupla. Ele poderia também se valer desse mecanismo para poder questionar os espíritos. E era isso que os espíritos buscavam. Estabelecida essa mão dupla, Kardec começa a questionar, a dirigir questionamentos específicos e receber respostas adequadas para aqueles questionamentos. Mas aí corria um risco. E se essas respostas estivessem influenciadas pelos médiuns, por aqueles que participavam, intermediavam a conversa? Então Kardec pegava aquelas mesmas perguntas e repassava para vários médiuns que surgiam conforme suas pesquisas iam se intensificando, a fim de repeti-las com pessoas que nem se conheciam, com pessoas que não tinham contato entre si. E fazendo as mesmas perguntas, ele coletava as respostas e comparava. A concordância estava nisso. Porque quando ele começa a pesquisar e a se dedicar a estudar essa fenomenologia espírita, vários lugares em inúmeros países começam a buscar contato com Kardec. Sabendo das suas pesquisas, eles oferecem os relatos que eles mesmos vivenciavam e não sabiam o que eram. Então, haviam manifestações mediúnicas na Rússia, na Bélgica, nos Países Baixos, na Noruega, na Suécia, nos Estados Unidos. E eles buscavam comunicar-se com Kardec para informar dos seus fenômenos. E coletando esses dados, então Kardec começa a fazer esse intercâmbio, oferecendo a esses médiuns a participação nessa investigação. Então essas perguntas de Kardec, esses questionamentos que ele formulava, acabaram sendo repetidos em inúmeros pontos, em vários países. E coletando as respostas, Kardec fazia as comparações e com essas comparações, verificando a existência de uma concordância naquilo que se respondia em determinados questionamentos, Kardec tomava aquilo como verdade. Porque aquilo era um ensinamento concorde, unânime, entre a espiritualidade consultada. Se houvesse conflito, Kardec descartava. Um dos maiores ensinamentos que ele recebeu naquela época, e que depois foi repetido no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das informações do Espírito Erasto. Ele recomendava exatamente isso a Kardec, ou seja, se você, para não aceitar uma mentira, é melhor você descartar 10 verdades. Que era justamente para não ter o risco de ter aquele corpo doutrinário que estava sendo elaborado, que estava sendo formado, com muito trabalho, muita pesquisa, muita dedicação,
ter esse corpo contaminado por alguma outra informação aparentemente lógica, mas que dentro de uma análise sistemática ia acabar fazendo uma contradição, trazendo um conflito entre princípios. Então, só para elaborar o Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas, Kardec aproveitou 10% das manifestações que ele recebeu naquela época. Então, para vocês verem, o Livro dos Espíritos corresponde a aproximadamente 10% de toda a manifestação que Kardec analisou e estudou a respeito daqueles questionamentos que ele fez. E esses 10% acabaram gerando um livro de 1019 perguntas. Então foi muito material, e isso demandou muito estudo. E sempre partindo desses critérios específicos, baseados na metodologia, no método científico experimental, que é o mesmo método utilizado nas ciências oficiais catalogadas pelo homem: matemática, física, química, biologia, astronomia, etc. É o mesmo processo de investigação dos fatos. A ciência oficial lida com fatos materiais. Ela estuda as leis que regem a matéria. O Espiritismo é uma ciência que estuda os fatos que regem o espírito. A única distinção está nesse objeto. Mas os procedimentos utilizados por Kardec são os mesmos procedimentos utilizados pela metodologia científica. E isso tinha razão de ser. Era necessário que esses postulados espíritas fossem elaborados com bases sólidas, bases lógicas, porque já se previa, Kardec já tinha essa informação prévia, de que a reação à doutrina espírita ia ser muito grande. Então os ataques à doutrina seriam muito fortes, então era necessário que suas bases estivessem muito solidamente firmadas. Por essa razão, ele se empenhou tanto. E para isso se valeu, logicamente, da sua formação educacional profissional. Para se ter uma ideia, Kardec conheceu as mesas girantes com 50 anos, em 1855. Naquela época, em 1855, ele já tinha mais de 20 livros publicados sobre pedagogia e metodologia científica. Era um nome muito conhecido na área educacional na França. Conhecido especialmente pela qualidade dos seus estudos e por ter sido ele discípulo de Pestalozzi. Então, era um homem que realmente apropriado para aquela função, para aquela tarefa que foi delegada. Porque, para poder compilar tudo isso, e vejam, de 1855, quando ele conheceu a primeira mesa girante da vida dele, até a morte, que foi em 1869, passaram-se menos de 14 anos. Em menos de 14 anos, Kardec conseguiu montar toda a codificação da doutrina espírita. Escreveu as obras básicas, os 5 livros, que a gente costuma chamar de Pentateuco espírita. Escreveu a Revista Espírita por 12 anos consecutivos, uma revista mensal sobre espiritismo. Escreveu mais outras obras voltadas para o aprendiz espírita, o curso, o que é o espiritismo, uma obra básica. Tem Iniciação Espírita, que é outra obra básica de estudo para o aprendiz, para o novato na doutrina. E deixou ainda as obras póstumas, quer dizer, muito material. E dentro desse material a gente não consegue encontrar uma contradição. Isso é que é interessante de ver. Tanto material em tão pouco tempo e formatado de uma forma tão lógica, tão encadeada, a gente não consegue encontrar contradição dentro da doutrina espírita. E isso porque o próprio Kardec deixou bem claro: os fatos científicos são parte da base dessa doutrina. Então não há como o espiritismo ficar em conflito com a ciência. Aquilo que a ciência descobre, numa eventual investigação, é absorvido naturalmente pelo espiritismo, porque ele se baseia também na investigação científica. Então aquilo é absorvido naturalmente. A partir daí, então, não há conflitos. É por isso que o espiritismo cresceu tão rápido em tão pouco tempo, em seus adeptos.
porque é algo lógico, é algo estruturado. Quando o indivíduo vai estudar, por exemplo, né, a gente vai ver isso mais para frente, num estudo mais aprofundado das leis morais. Mas a gente fala em relação de causa e efeito, não é verdade? O sujeito começa a questionar por que fulano nasce doente, por que fulano nasce saudável, ciclano nasce pobre, beltrano nasce rico. Sem essa base que Kardec elaborou e construiu com a ajuda da espiritualidade, não tem explicação lógica. E diante disso, o que acontece? O indivíduo perde a fé. O indivíduo não crê mais nada, porque ele não tem esse suporte. Aí hoje em dia o que acontece? Está na moda do sujeito falar que é agnóstico. Ele não tem mais religião. Para ele tanto faz se existe ou não Deus, se existe ou não vida após a morte. Ele perde o interesse. Ele se desvincula completamente daquele vínculo necessário para o seu aprimoramento individual. O sujeito chega e fala, que nem hoje é comum também, né? Eu sou religioso não praticante. Não interessa. Ele não sente resposta, ele não obtém uma resposta daquilo que eu ofereci. Porque não satisfaz. Não existe um embasamento lógico. Essa foi uma das preocupações de Allan Kardec. Oferecer algo com base. E quando a gente se depara com esses princípios, a gente realmente entende isso e vê que não tem contradição, então é difícil de mudar. Essa é outra coisa curiosa. Quando a gente toma parte do espiritismo, é difícil depois se satisfazer com outras filosofias. A gente pode até agregar algo de outras filosofias, no sentido de agregar conhecimento, de agregar elementos novos para a gente absorver junto com aquilo que já tem na base. Mas é difícil de mudar, porque você vai para um parâmetro logicamente estruturado, você não consegue mais se satisfazer com menos. É muito curioso isso. A gente está num... Quem está entrando agora, a gente que está começando a estudar mais aprofundadamente a doutrina, essa é uma consequência que vai ser percebida logo, conforme a gente vai desenvolvendo o estudo. Então, foram esses dois motivos separados e sequenciados que levaram Kardec a adotar essa metodologia científica, que hoje está intrínseca no próprio corpo doutrinário. Ou seja, a doutrina espírita, enquanto conjunto de ensinamentos e de princípios voltados ao desenvolvimento moral do ser humano, ela é estruturada em bases filosóficas, com uma finalidade religiosa, no sentido de voltar o homem à sua reunião com o divino, com o Criador, e amparada por um processo de pesquisa e desenvolvimento científico. Então é um tripé que acaba amarrando todo o conjunto de uma forma bem amarrada, para que não haja nenhuma contradição, nenhum conflito interior. A partir daí, o recebimento das instruções acaba sendo algo controlado pela universalidade dos comunicados e pela coesão desses comunicados, ou seja, o consenso entre as informações. E isso é o que a gente tem que levar ainda até hoje, nos dias de hoje. Principalmente no momento que a gente vive dentro da doutrina, dentro do espiritismo, em que a gente tem à disposição hoje uma literatura muito farta. A gente tem como é que podemos falar? Uma oferta muito grande de literatura, de conhecimento à nossa disposição. Esse método que Kardec usou, a gente também tem que usar no nosso dia a dia. A recomendação é essa, para que a gente possa separar aquilo que é válido daquilo que aparenta ser válido, mas que não é. Deixa eu só ver, Irani, heavy question. Irani, boa noite. Eu estava vendo agora aqui, você vai me desculpar, eu sou novo nessas coisas aqui, então vocês têm que me chamar a atenção aqui, porque eu não sei lidar muito bem com isso aqui ainda. Mas deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Como é que eu... Vamos lá. Em que posso ajudar, Irani? Vamos ver aqui.
Vamos ver aqui. É o novo e perdido aqui, Eric. Mas a gente vai se acertando aqui, a gente vai tentando. Aliás, deu para entender alguma coisa do que eu falei? Ficou muito, ficou muito atropelado as coisas. Precisa, a voz está boa, a voz não está muito boa, né? Mas está dando para ouvir direito. Ah, eu sei que o pessoal aqui é muito bom, viu? A Amanda, o Robson. Não sei se vocês conhecem a Rita também, que coordena o site. Eu imagino o pessoal muito, muito bom nesse negócio. Então, vocês estão realmente muito bem escoltados nesse grupo de estudo aqui, viu? Vocês estão, assim, bem caminhados na mão deles aqui. Deixa eu ver aqui, eu não... Ah, eles precisaram, não sei... A Rita é daqui de Itu, da minha cidade, né? Que eu moro aqui em Itu, em São Paulo, né? Não sei se vocês conhecem. E... Então a Rita, a gente trabalha juntos na casa espírita, conheço ela já há tempos e teve essa questão do de precisar de mais alguém e fizeram o convite. Então eu estou em estágio probatório. Vamos ver se funciona, né? Rio de Janeiro, puxa, que legal, muito legal. Rio de Janeiro tem centros muito bons, tem um trabalho muito bom na área da doutrina espírita, né? Escritores muito bons, tem uma turma realmente bem encaminhada lá. Rio de Janeiro, puxa, obrigado, obrigado, mas é muito bom mesmo. Rio de Janeiro tem um material muito bom, material humano, né? Qualquer dia eu ainda vou fazer uma viagenzinha para lá para fazer um tour espírita, levar a família para conhecer o pessoal lá, os pontos legais lá, até a sede da FEB, que era lá no Rio de Janeiro, antiga, quando era Bezerra de Menezes que cuidava. Olha, turma, nossa, muito antigo, muito antigo, muito legal. Então, Irani, eu não estou conseguindo. Você escreveu uma pergunta aqui, eu não sei como é que eu abro aqui. Você quer escrevê-la aqui no chat pra gente ver o que dá pra fazer? É um sistema muito bom esse aqui de videoconferência. É a primeira vez que eu estou mexendo com isso. Mas, caramba, dá pra pegar um pessoalzinho muito legal. E tem um. Eles têm um levantamento estatístico aqui pelo acesso de IPs e tudo mais. Poxa, tem gente do México, tem gente do Uruguai, Portugal. Internet você passa, a turma vai vendo isso daí, ó. Não tem mais limite, né? Não tem mais divisa. Não tem fronteira, é uma família só. Muito jóia. Bom mesmo, isso é verdade. Você pega. Só precisava bolar um sisteminha. Acho que isso daí é um desenvolvimento posterior, né? Para todo mundo ter tipo um webcam assim e tal. Aí você faz uma interação na hora. A gente já está conversando, cada um vai estar vendo o outro na sala assim, já pergunta no ato, porque escrever digitar é um pouco mais demorado, mas já a gente chega lá, né? Então isso aqui já quebra muito galho mesmo. Mas só para a gente arrematar aquela questãozinha do controle universal dos ensinamentos espíritas, que é muito importante hoje, para a gente que está hoje iniciando, a gente está vivenciando a doutrina espírita, sabe? Ah, legal, Irani. Legal. E você vai conseguir com esse pessoal aqui, olha, a turma é muito séria nesse curso, viu? E o material é um material que é preparado pela própria FEB. O, o estudo sistemático da doutrina espírita, né, o ESD. Então, são volumes preparados justamente para isso. Então, tem uma pedagogia muito já testada e desenvolvida para fazer essa absorção mais fácil do conhecimento, sabe? E recebendo isso, né? Você absorvendo esses princípios e vivenciando isso, eu não sei se
você já participa de alguma casa espírita, se você tem você já tem uma vinculação nesse sentido, mas você vai ver que a coisa vai fluir muito mais fácil, é uma coisa muito mais fluida mesmo, corrente de você se envolver nesse conhecimento. Você vai gostar muito, viu? Muito mesmo. E tem uma coisa que a gente precisa ter em mente. A gente é leigo aqui, mas a gente já se preparou lá do outro lado para vir aqui e se envolver com a doutrina. Então o espírito já tem conhecimento. A gente já tem uma iniciação. A gente está reencontrando isso aqui nesse momento, não é verdade? A gente está tomando contato com aquilo que na verdade é parte do nosso projeto de transformação, de renovação interior. Então a gente chega na doutrina, fala, estamos começando, tá? Mas na verdade estamos começando aqui, mas a gente já começou lá atrás, na preparação, entende? Então, na verdade a gente está já com dois passos dentro do espiritismo, né? Não estamos só assim, o começo é só aparente. E no Paraná tem muita coisa boa também, viu? A Federação Paranaense tem um trabalho muito forte de divulgação. E eles têm, é legal que eles têm uma vinculação muito forte com o Divaldo Franco. E com a parte doutrinária, assim, com a obra do Divaldo, eles têm uma ligação muito forte mesmo. Então, vocês têm toda a estrutura da federação de vocês é bem interessante, viu? Você vai achar muita coisa boa mesmo. Viu? E aí, quando a gente for lidar com essas coisas, a gente precisa ter em mente essas advertências de Kardec. O que eu preciso ver para aceitar isso aqui? Porque hoje em dia tem muito espírito. Qualquer espírito, se quiser, ele vai conversar com a gente. Ele vai achar um médium e vai escrever. Vai achar um médium e vai passar informações. Como é que a gente vai lidar com esse volume de informações? Usando esse método que Kardec desenvolveu lá atrás e que deixou explicado para a gente poder lidar com ele. Entende? Então, concordância, universalidade. Aquilo que está sendo dito naquela obra é algo comum? A gente consegue ver outros espíritos, outros autores falando a mesma coisa? Naquele mesmo sentido? Legal. Concordância. É algo difundido entre a espiritualidade? Ou seja, a gente consegue ver esse tema discutido em vários lugares, em vários locais, fora da nossa região? É a universalidade. Então são esses dois aspectos que a gente precisa ter em mente para lidar com isso. É o critério científico que Kardec desenvolveu sendo transferido para as nossas mãos, para o nosso uso diário, para o nosso dia a dia. Eu vou receber esse material e eu vou ter condições de, cientificamente, analisar se aquilo é válido ou não, se aquilo está de acordo ou não com a base da doutrina e até que ponto aquilo vai afetar positivamente ou não a minha vivência, o meu dia a dia dentro da iniciativa espírita. É muito legal a gente ter isso em mente. Então esse é um tema bem legal, bem bacana da gente estudar. E aí eu recomendo para quem quiser buscar mais informações a respeito disso, o site da FEB tem não só as obras de Kardec, mas também a Revista Espírita, tem uma série de outros autores também recomendados para a gente poder se aprofundar nesse ponto, sabe? E é isso mesmo que você está falando, para a gente aprender exatamente isso, para a gente aprender a lidar com o conhecimento. Porque funcionar como esponja não é difícil, absorver, né? O problema é aplicar e lidar com o conhecimento. Essa é uma das grandes pedras de tropeço do espírito. O excesso de conhecimento acaba alimentando, se a gente não souber lidar com isso, acaba alimentando o orgulho. Entende? Que é algo que a gente tem que evitar ao máximo. Então é difícil saber lidar com isso, que nem você colocou. Exige perseverança, exige autoconhecimento, força de vontade, mas também quando a gente começa, aí a coisa vai, porque essa renovação ela estimula a gente a buscar mais. Quando a gente começa a perceber que começou a dar
efeito, aquele processo de renovação, então a gente acaba impulsionando a buscar mais. Isso se retroalimenta, essa vontade, é uma coisa muito legal. A gente vai ver isso sim, e isso você vai sentindo na prática. É o retorno da... porque é da lei. Jesus não ensinou a gente buscar e achareis? Quem está nessa, nessa vontade de buscar, de estudar, de aprender, está fazendo a sua parte. Então é da lei que tenha o seu resultado. É a partir daí que a gente vai ver. Quem busca vai realmente achar. Então a gente está nesse barco com um destino muito feliz esperando para a gente. Só falta a gente ainda empenhar um pouquinho na remada, mas a gente vai chegar lá. Então é isso, gente. Para a primeira prosa, eu acho até que já falei bastante. Não sei se consegui passar o que eu queria passar, mas o material de apoio tem muito farto. Vocês vão procurar no site da FEB, por exemplo, febnet.org.br. E para quem quiser, assim, a título de curiosidade, assim, para entender o contexto em que Kardec viveu, o que levou ele a buscar esse apoio no método científico, eu recomendo um livro, esse aqui, ó, vamos ver se aparece aqui, a biografia de Kardec. Tá vendo, ó, Kardec. A biografia. É a história de Kardec. Muito bem contada, uma pesquisa muito rica, sabe, muito bem escrito e dá um retrato muito preciso de como era a vida naquele século XIX, quando Kardec estava fazendo seus trabalhos. Por que de tudo aquilo? Como que aquele contexto iluminista influenciou Kardec nessa pesquisa? Vale muito a pena. É uma coisa muito legal. E aí, no fim, acabei nem passando os slides, mas também não tinha muita coisa aqui nos slides para passar. E aqui está aí. Segunda-feira que vem, 9 horas da noite, horário de Brasília, né? Para dar sequência aos estudos. Aí vamos falar sobre as obras básicas. É a Amanda que retoma. Aí vocês voltam com alguém que já está experiente na prosa aqui, né? E aí a gente deixa isso para o pessoal. Aí a reflexão para quem quiser dar uma enriquecida no tema, quem quiser buscar mais subsídio. Legal? Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado pelo acompanhamento, pela dedicação de vocês. E que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Segunda-feira que vem a Amanda está esperando vocês. E aí a gente vai dando sequência para esse nosso estudo, tá legal, gente? Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.